Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Consensual. Hoje temos uma nova convidada ligada à área de literatura e vou desde já passar a palavra para ela se apresentar. Olá, Yara. Olá, Rui. Antes de mais, obrigada pelo convite. Sou escritora agora. Lancei o meu primeiro romance o ano passado, em setembro. Chama-se Essa Dama Bate Bué. E é a história de uma jovem mulher lésbica que decide regressar a Angola, o país onde ela nasceu, à procura da mãe e também à procura dela própria. E o que é que te levou a escrever esse livro? Porque é que te lançaste nos romances? Na realidade, sempre escrevi. E era uma filha que tinha que nascer. Era uma força criativa, portanto, é uma força criativa que tinha que encontrar uma expressão na escrita. E decidi, olha, chegou agora à altura, basicamente porque não conseguia mais não gerar. Foi uma ânsia, uma inquietação pessoal. Ok. E o que é que te levou a escrever uma personagem lésbica no teu livro? Eu acho que surgiu de forma muito natural. Quando eu estava a definir o perfil de cada uma das personagens, eu pensei, ok, há muita gente com olhos azuis, porque é que não há uma personagem mulher com uma orientação sexual diferente, fora do que é considerado o padrão normal. E esse livro também aborda também o contraponto das culturas, não é? Da passagem de Portugal para a África, para Angola, neste caso. O que é que depois também tiraste dessa descoberta? É interessante que toques nesse ponto, porque é um livro que fala muito da dualidade. Da dualidade da identidade, da dualidade cultural, da dualidade social. Portanto, acho que até o facto da personagem principal também debater-se com a sua dualidade sexual acabou por ser uma coisa inconsciente, se calhar, que aparece retratada no livro. Uma coisa também que é importante focar é que, na altura em que eu estava a escrever este livro, em Angola as relações entre pessoas do mesmo sexo ainda eram consideradas proibidas por lei. A lei só foi alterada em 2019, portanto este ano também foi uma tentativa de marcar um ponto social ou uma posição social. E investigaste nesse campo, descobriste o que é que descobriste em relação à maneira como as mulheres as mulheres lésbicas são vistas em assim, eu acho que nós, quando tocamos áreas ou se não temos experiência pessoal, ou mesmo que tenhamos experiência pessoal, independentemente do tema que estamos a retratar, eu acho que, principalmente no que toca à sexualidade, acho que devemos sempre retratar com o máximo de respeito e não tentar cair naqueles clichês básicos, se calhar, ou se é clichê, é básico, basicamente, não é? Comuns, que muitas vezes, por exemplo, se encontra numa pornografia online. Portanto, eu tentei retratar como eu considerava que seria retratado. Aliás, é uma parte do livro que é uma parte até isolada. Não tem qualquer perpetuação, por assim dizer, em termos de relato sexual ou de orientação sexual na continuidade do livro. Não é o foco da história. Não é o foco da história. Assim como os olhos azuis Exato, acaba podem não ser o foco de uma história. Se encaixar naturalmente e ser só mais uma característica como outra qualquer. Exatamente, foi o que eu tentei introduzir. Tentei introduzir vida sexual, amor, numa história de ficção. Em que, por acaso, a personagem relata uma cena de masturbação ou revive uma cena de sexo que se traduz numa cena de masturbação com uma mulher. Ok, bom. E em relação à diferença cultural, o que é que tu achaste mais interessante de retratar na viagem dela, que também é um bocado a tua viagem, não é? Também tiveste esse percurso de nascer em Angola, vir para Portugal e depois voltar a Angola. O que é que essas culturas marcaram essa viagem dessa personagem e também a tua já agora? Então, eu regressei a Angola exatamente quando Vitória, a personagem principal do livro, regressa, no início do século passado, não é? Podemos dizer. Eu regresso em 2005 e para mim foi regressar a uma terra, mas que na realidade não era minha, porque tive um grande choque
cultural, principalmente com as diferenças sociais, com o trânsito que havia, mas também diverti-me muito, verdade seja dita, e acho que isto também está bastante traduzido, não bastante traduzido, mas há algumas cenas da vida noturna em Luanda que tentei traduzir, não traduzir, com alguma ficção, bastante no livro. Aliás, um detalhe bastante interessante, eu em Luanda, agora que tocas nisto, eu em Luanda fui à primeira festa no Paus, que era uma discoteca, na noite de Natal. Foi o primeiro espetáculo com travestis. Primeiro espetáculo feito em Luanda? Em Luanda, com travestis. Isso foi em ano? Ai, o ano eu sou péssima com anos. Mas no início deste século. Sim, no início deste século. Se calhar foi 2007, 2008. E que impacto é que teve esse espetáculo? Por acaso foi muito giro e nós achamos bastante interessante ter acontecido na noite de Natal. Estava cheíssima a discoteca e divertimos imenso. E como é que o público reagiu? Isso foi uma coisa que bastante bem, anunciada? Foi muito vista? É assim, não apareceu propriamente no jornal, não é? Porque também é uma coisa que só agora, e mesmo continua a haver muito preconceito em Angola sobre as relações com pessoas do mesmo sexo, aliás. Mas também agora, por exemplo, há uma associação, eu sei, de mulheres lésbicas e bissexuais, que já estão legalizadas e tudo, mas na altura era uma coisa que não se falava. Haviam códigos sociais, também não era comum ou nunca se via ninguém, mesmo se fosse um homem ou uma mulher, beijarem-se em público. Pode acontecer tudo o resto, não é? Mas pronto, há alguns códigos normativos, não é? Que gerem uma sociedade, e eu achava piada às vezes estes detalhes. E percebes de onde é que vem essa regra social, essa divergência de demonstração de afeto e de amor ou de relações em público? Ou seja, nós tivemos assim uma história um bocadinho pesada de muitos anos de ditadura, e portanto há um peso dessa necessidade de esconder e de ostracizar quem é diferente, e pronto, essas questões. Em Angola, de onde é que achas que vem essa Para mim vem da religião católica. Aliás, o meu livro também tem muitas referências. Porque nós vemos, quer dizer, eu também conheço muitas pessoas de Angola e Moçambique e Cabo Verde, por exemplo, que elas próprias têm muita à vontade com o seu corpo, com a sua sexualidade, e depois percebe-se que socialmente isso não é muito visível, porque há essas regras muito estabelecidas. Sim, eu acho que tem muito a ver com as normas de vida em sociedade. Eu lembro que na altura, devia ter 27 anos, e disse que ia partilhar a casa com uma amiga, e na altura ainda era um escândalo, uma mulher só saía de casa casada. Mas entretanto um homem pode andar com Luanda 1, Luanda 2, Luanda 3. Portanto, são as normas sociais. Eu, na minha opinião, muito destes tabus vem exatamente do peso da religião. Eu pergunto isto porque também sei que tu também faz algumas palestras sobre a necessidade de aceitação, de integração, destas divergências ou diferenças culturais, que na verdade não são divergências, mas são complementariedades culturais, e por isso sei que também tens essa visão de integração cultural, de diferenças culturais, e isso também se demonstra neste livro e na tua vida. Exatamente, eu também neste livro dou uma perspectiva não normativa, com alguns detalhes, portanto também há que saber ler nas entrelinhas do que é que foi o colonialismo, qual foi a estadia, portanto o impacto da estadia dos portugueses terem estado em Angola, não é? Falo também da importância da mulher enquanto soldado da luta pela libertação e também da guerra civil. Voltamos outra vez à questão do facto das mulheres, que ainda hoje acontece, terem de lutar duas vezes, tinham que lutar com a arma, mas também tinham que lutar contra o masculino.
para poderem ser aceitos a 100%, como um soldado e não como um soldado mulher, assim dizer. Não é? Então, e que mais projetos é que tu tens aí agora para breve, ou o que é que pensas fazer? Olha, por acaso vou fazer agora uma performance bastante interessante. Eu estou a começar a entrar na artes performativas, que é uma coisa, é mais uma força criativa que eu quero explorar. Porque eu quero começar a usar o corpo como um instrumento de arte. Porque eu também acabei por constatar que, na realidade, até sou bastante tímida com a exposição do meu corpo. E outra vez tem a ver com a forma com que eu fui criada, numa família bastante tradicional, cristã, e eu decidi que é uma área que eu era um black spot, não é? Que eu não tinha assim tanta consciência, então é uma área que eu quero realmente trazer para o público. E porquê? Que é a nudez do corpo. Porquê que te surgiu essa vontade? Porque eu não sei, acho que as vontades são sempre instintivas, ou as verdadeiras vontades, não é? E eu acho que foi esta minha vontade surgiu de eu ter realizado que na verdade tenho um bloqueio, não é? Isto é outra vez quando nós estamos num processo de autodesenvolvimento, é como se fosse a cebola, afinal, olha mais aqui um campo para explorar, não é? E eu decidi que eu quero explorar, eu quero trabalhar o corpo como um objeto, um veículo, objeto se calhar não é a palavra certa, mas como um veículo, um canal criativo. E em que é que vai consistir essa performance? Não, esta é num outro contexto, portanto é uma performance que tem a ver com a obra literária de Toni Morrison, laureada do Prémio Nobel de Literatura. É diferente, mas vai ser a minha primeira. Mas o que eu quero é exatamente trabalhar no sentido de usar o corpo como veículo criativo. Muito bem. Sim. E também estou a escrever uns contos. Depende, todos os dias sai uma coisa diferente. Tu vais continuar a Sim, não, vou continuar a escrever. Sim. Continuar a escrever. Eu acho isso muito interessante de querer explorar um bocadinho mais o corpo e a nudez e a vergonha e a exposição e tudo isso, porque é sempre um desafio, não é? Para todas as pessoas que vão explorar a sua intimidade e desejo que faças muito mais sim, não, exploras muito mais coisas, porque depois também acabas por poder expô-las pela escrita ou pela tua exposição oral. Exato. Que também é muito importante e é relevante. Mas desafiava-te então a leres um trecho do teu livro que tu escolheste. Não fui eu que escolhi, pois tu escolheste. Só para enquadrar um bocadinho essa parte. Quando lhe perguntei o que era aquela cena com a pastilha elástica, respondeu que era um lembrete para quando estávamos juntas. Pedi-lhe que explicasse melhor. Não entendia. O doar-me hoje vai doer amanhã. Vês? Repara bem na palavra delta. E apontou para a chávena. Entendi por fim o que me tentava explicar. A palavra. Delta passa a doa com a pastilha elástica lá colada no meio. Mesmo estúpida, gosto dela. Naquela última vez em que nos vimos, o final do dia estava abafado. Não abrimos as janelas do quarto. Não me recordo porquê. Porventura, devido ao barulho da rua. Quiçá. As mãos grandes da Catarina, pela segunda vez, enrolavam um charro. Eu estava deitada sob o seu ventre. Com a minha mão, percorri-lhe a linha de penugem. Ia do umbigo até à vulva, para cima e para baixo. Sem pressas, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Fui beijando, até chegar às suas coxas rosadas e fartas. Abri-as. Assentei cada uma das suas nádegas em cada uma das minhas mãos. Puxei-a para cima. Pediu que eu a lambesse toda. Animei-a, primeiro com os meus dedos.
fosse ela um acordeão de fole. A minha língua desdobrou-se a explorar cada canto e recanto, por mais escondido que pudesse estar, dos seus lábios ruborizados e úmidos. Pedi-lhe que acendesse o charro. Dei 2 bafos profundos e o último larguei-o em travos no interior das suas coxas. Cuspi-lhe no clitóris e abocanhei-o com os lábios, deixando-o palpitar e inflamar com o fumo do hache. Veio-se na minha boca e com os meus dedos no seu cu. Puxou-me para cima e chafurdou-se nas minhas mamas. Entre muito roço e muitos beijos, dava-lhe palmadas nos bicos. Os epicentros alinharam-se, colidiram. Houve deslizamentos de pele. As línguas agitaram-se nas bocas cruzadas e dedos entrelaçados, fazendo com que a magnitude das ondas sísmicas do êxtase expelisse as águas orgásticas. Lambuzamos no suor quente do prazer. Quente. É uma cena quente. Muito quente. Estou aqui um calor agora. A temperatura subiu. Então, para colmatar esse trecho que leste, tu trouxeste outra frase que é da poetisa Adília Lopes. Adília Lopes, exatamente. Que eu sou super fã, aconselho todos a ler Adília Lopes. E ela diz: para foder nestes tempos que correm, parece que é preciso um escafandro. As pessoas pensam muito em foder e sofrem muito quando não fodem. Quem não pensa em foder está fodido, mas as pessoas fodem e não são felizes. É verdade. Mas já agora, porquê é que trouxeste essa citação? Porque das minhas pesquisas pessoais é muito do que eu vejo. Vejo pessoas, malta da nossa idade, não é? Os mais novos, então, coitados, parece que agora já nem sabem o que é que... Um bocadinho perdidos. O que é carne com carne, não é? Mais WhatsApp com WhatsApp, ou FaceTime com FaceTime, não é? Depois acho que ali nos 30, 40 vai-se, pronto, antes ia-se para os bares ali para o Lux, agora vai-se para o Tinder, não é? O que acho que sim, acho que uma pessoa tem que aproveitar as tecnologias, mas não se cria, acho que não se faz uso real dos nossos 5 sentidos, não se cria intimidade. E eu, portanto, sei pessoas que estão sempre desculpem, mas é mesmo estúpido, mas que estão internamente insatisfeitas, porque, como diz o Carlos Drummond, o que é a eternidade? É o puro orgasmo, não é? E mesmo para se foder, tem que se foder com tempo e bem, não é? E é com a prática. E quando eu digo prática, é prática de intimidade, do encontro de corpos, que as coisas explodem. E acho que sim, acho que estamos com um problema que tem que ser discutido. Há muita gente que agora quer foder, não é? Foder, e depois falta ali um bocado a parte da intimidade e de procurar o prazer, de procurar o outro, não é? E querer aquela satisfação mais imediata e escolher para o lado correto, para a direita ou para a esquerda, e se bater certo, tudo bem, se não bater, depois... Porque tem que haver um envolvimento tanto de corpo como de mente, não é? E a maior parte das vezes também, das grandes situações que eu vejo é que andam todos e todas à procura do super-homem e da super-mulher. E em vez de simplificarem, dificultam. E é uma coisa tão simples. Pois é. Sempre foi uma coisa muito simples. Mas ao longo da história nós tendemos sempre a complicar um bocadinho, que é para dificultar a vida. Ou com novas exigências, ou com novas técnicas. Sim, aliás, uma das coisas mais fascinantes na história da sexualidade é exatamente a maneira como nós conseguimos complicar uma coisa que é simples e que é... Sim. Aliás, eu acho que, por exemplo, o sexo era daquelas... O sexo entre pessoas adultas e com consentimento é daquelas coisas que precisa de ser humanizado.
Exatamente. Porque está completamente desumanizado, no sentido que está sem sentido. No sentido que está sem sentido. Sim. Olha, eu acho que é uma boa deixa para terminarmos esta conversa, que eu agradeço imenso. Eu é que agradeço. E foi muito interessante explorar um bocadinho esse teu livro, que se chama Uma Dama... Não, Esta Dama Bate Bué. Essa Dama Bate Bué. E que está à venda na FNAC, na Bertrand, online. Exato, ok. E pronto, e muito obrigado por mais este programa. E não se esqueçam que só é sensual se for consensual.